Estamos saudando a todos os irmãos e amigos do Portal EBD com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta é a leitura diária da quinta-feira, dia 8 de maio de 2025. Nós estamos no segundo trimestre, estudando sobre o seguinte tema: E o Verbo se fez carne. Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. Lição 6: O bom pastor e suas ovelhas. Para nossa meditação desta quinta-feira, a leitura indicada está em Hebreus 4, versículos 14 e 15. E para ela o título dado foi: O Senhor é a entrada direta para o Deus Pai. Está escrito assim na palavra de Deus: Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Amém. Meus amados irmãos, o texto mostra aqui que o Senhor Jesus, esse bom pastor, é o grande sumo sacerdote. O grande sumo sacerdote. Ele é o único que penetrou nos céus, no santuário celestial, né? Assim como o sacerdote, o sumo sacerdote penetrava no Santo dos Santos e, portanto, não era mais visto, né? O Senhor Jesus penetrou nesse santuário celestial e também não foi mais visto pelos discípulos ali quando da ascensão de Jesus no livro de Atos, capítulo 1. Né? E o Senhor Jesus, por ser esse sumo sacerdote, né, o sumo sacerdote perfeito, ele é essa única porta de entrada, como diz aqui o título da leitura diária de hoje, a entrada direta para o Deus Pai. Não existe outro caminho para ir ao Pai. Por isso que o Senhor Jesus disse: ninguém vem ao Pai a não ser por mim, porque ele é o único caminho. Também o Senhor Jesus disse, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então ele é o caminho e ele é o único que leva ao Pai, a comunhão com o Pai. Todo aquele que passa a servir a Deus tem a comunhão direta com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. E essa comunhão direta só se torna possível pela vida do Senhor Jesus, pela obra do Senhor Jesus. Por isso o Senhor, é o sumo sacerdote. Daí então a orientação do escritor aos Hebreus: retenhamos firmemente a nossa confissão. Fiquemos firmes, né? Porque não temos um sumo sacerdote que não se compadece das nossas fraquezas. O Senhor Jesus é aquele que tem piedade de nós, tem misericórdia de nós, né? Se compadece de nós, das suas ovelhas, né? Por quê? Porque o Senhor Jesus viveu como nós, viveu como homem, o homem que experimentou também aflições, a fome, a sede, o abandono, né? A solidão, né? A rejeição, tudo isso Jesus sofreu. O escritor aos Hebreus diz: um que, como nós, em tudo foi tentado. O Senhor Jesus deu-nos o exemplo, porque ele foi tentado em tudo também. Conhece, portanto, as nossas limitações, as limitações das ovelhas, né? Mas o Senhor Jesus não pecou. Como diz aqui, o final do versículo 15, mas sem pecado.
E por ser sem pecado, por ter vivido sem pecado, o Senhor Jesus, então, assegurou a nossa entrada direta para o encontro com Deus Pai. O sacrifício de Jesus, portanto, foi aceito, e todo aquele que crê em Cristo pode ter certeza de que é salvo, de que tem a vida eterna, de que tem acesso direto ao Pai. Por isso que nós podemos orar ao Pai. Nós não precisamos mais de um intercessor humano, nós não precisamos de um mediador terreno, ou mesmo sedizente espiritual, como um anjo, um santo, né? Nós não precisamos disso, porque nós temos acesso direto ao Pai. E quem nos facultou esse direito, quem nos facultou esse acesso direto, foi esse grande e perfeito sumo sacerdote, o Senhor Jesus, o bom pastor, que dá a sua própria vida voluntariamente e de maneira substitutiva por nós. Portanto, agradeçamos a Deus e reconheçamos que o Senhor Jesus é esse garantidor da nossa entrada direta para com o Pai. Falemos com o Pai. Podemos nos dirigir ao Pai, agradecer ao Pai, interceder por outros ao Pai. Pedir misericórdia ao Pai, que é o Pai das misericórdias. Tudo isso porque Jesus nos autoriza, nos permite. Ele é o intercessor, ele é o nosso mediador. Então temos acesso direto pela mediação de Cristo. É um acesso direto, né, pela intercessão do Senhor Jesus, pela intercessão do Espírito Santo. Não é intercessão de nenhum ser qualquer, mas do único perfeito Salvador, o Senhor nosso Deus. Que Deus abençoe sua aula e o capacite para a próxima lição. Em nome de Jesus, amém.